Olá, vamos começar nosso estudo esta semana contemplando o assunto do capítulo 4 do livro Busca da Santidade, a santidade de Cristo Jesus. Nós precisamos pensar sobre este assunto da santidade de Cristo Jesus, levando em conta o peso da nossa conversa anterior sobre a santidade não é uma opção. Pensando sobre o fato que Deus está nos chamando para ser santos, será que temos esperança? Será que temos até um modelo? E a resposta a estas duas perguntas é sim. Nós precisamos, antes de tudo, estar firmes, firmemente alicerçados em nossa segurança em Cristo Jesus. Ao entendermos mais detalhadamente as implicações de seja santo, porque eu sou santo, veremos mais da nossa própria pecaminosidade, veremos a iniquidade e a falsidade dos nossos corações. E até que ponto erremos a marca de perfeita santidade de Deus. Com esta auto-entendimento, auto-percepção, que de fato a santidade não é uma opção, mas observando até as minhas próprias falhas, sempre chega a esta questão: será que há para mim esperança? E para nós, quando nós sentirmos o peso do nosso pecado, o que precisamos fazer é que o verdadeiro cristão sempre vai fugir em seu coração para se refugiar em Cristo Jesus. Portanto, é importante que entendamos a justiça de Cristo Jesus, o fato de que a justiça dele é creditada à nossa pessoa. Um dos versículos que vai resumir o Evangelho com muita simplicidade e precisão é 2 Coríntios 5, 21, onde está escrito: Deus tornou pecado para nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Deus, o Pai, agiu tornando pecado para nós, aquele que não tinha pecado, Cristo Jesus, para que nele, Cristo Jesus, nos tornássemos justiça de Deus. Isso é chamado o grande intercâmbio. Cristo recebendo nosso pecado, ele nos dando a sua justiça. Como que seja possível que Cristo poderia oferecer-nos uma salvação desta magnitude? Bom, podemos observar no Novo Testamento, em várias ocasiões, as Escrituras testemunham que Jesus, durante seu tempo aqui na Terra, vivia uma vida perfeitamente santa. Vamos ouvir alguns versículos que falam sobre a santidade de Cristo Jesus. Pois não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas se alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado, Hebreus 4:15, ou 1 Pedro 2:22, ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quantos enganos? Nenhum. Ou 1 João 3:5, que diz: vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Ou o profeta Isaías 53:11 diz: depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficar satisfeito,
pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos. Como? E levará a iniquidade deles. Ou lá em Salmo 45:7, onde está escrito: amas a justiça e odeia a iniquidade. Por isso, o teu Deus, até uma profecia messiânica, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com o óleo de alegria. Estes versículos já nos dão até uma ideia geral da palavra de Deus sobre a santidade de Cristo Jesus, como ele é de fato sem pecado, uma vida imaculada e perfeita em todas as suas manifestações. Ainda mais convincente é o testemunho de Jesus sobre si mesmo. Em uma ocasião, em João capítulo 8, Cristo Jesus estava ali no meio de um conflito com os líderes religiosos. O conflito foi intenso. Até houve acusações e Cristo Jesus respondeu com palavras duríssimas, dizendo que vocês são do seu pai, do diabo. Então, no meio desta tensão, Cristo Jesus finalmente respondeu com estas palavras em João 8:46, dizendo: algum de vocês pode me provar culpado do pecado? Veja bem, certamente, se alguém tivesse uma razão para lhe indicar de algum ato descuidado na parte dele, ou alguma falha em seu caráter, naquele momento, dizendo, alguém poderia me acusar de algum pecado? Alguém teria ficar sem pé, dizendo, sim, eu lembro uma vez você falou isso, eu lembro uma vez você agiu nesta forma, eu lembro uma vez que você reagiu neste jeito, mas ninguém falou nada. Além disso, Jesus Cristo fez esta pergunta na presença dos seus discípulos, que viviam com ele continuamente e tinham ampla oportunidade de observar qualquer inconsistência na vida dele. No entanto, Jesus atreveu a fazer a pergunta porque sabia que havia apenas uma resposta. Ele nunca pecou. Ele estava sem pecado. Mas a santidade de Cristo Jesus era mais do que simplesmente a ausência do pecado atual. A santidade de Cristo Jesus também foi baseado no fato que ele vivia também em perfeita conformidade com a vontade do seu Pai Celestial. Quantas vezes Cristo Jesus falou palavras igual a essas em João 6:38? Pois desci nos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Ou João 4:34 disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Ou João 8:29, onde está escrito, aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Que declaração tremenda! Uma declaração que Cristo Jesus conformou totalmente, tanto no comportamento quanto nas ações e atitudes, perfeitamente à vontade do seu Pai. Uma declaração tão positiva deve incluir não apenas suas ações, mas também nas atitudes e motivos de Cristo Jesus. Porque nós já sabemos, é possível que façamos a ação correta por um motivo errado, mas Cristo nunca. Nós bem sabemos que fazendo a coisa certa com
atitude errada não agrada nosso Deus. A santidade tem a ver com muito mais do que meros atos externos. Nossos motivos devem ser santos. Isto é, surgindo de um desejo de fazer algo simplesmente porque é a vontade de Deus. Eu queria fazer a vontade de Deus porque meu coração, meu desejo é de agradar e me conformar tudo que meu Deus diz que seja a vontade dele. Nossos pensamentos devem ser santos, pois são conhecidos por Deus antes mesmo de serem formados em nossas mentes. A Bíblia diz, Jesus Cristo cumpriu perfeitamente esses padrões e fez isso por nós, em nosso favor. É isso que está escrito em Gálatas 4, 5. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido da mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Cristo Jesus vivia a vida perfeita que nós fomos incapazes de viver, e em salvação ele nos dá toda esta perfeição, está acreditada à nossa conta diante do tribunal divino de Deus. E nós podemos dizer que somos livres, somos perdoados, somos aceitos em Cristo Jesus. Uma visão séria da santidade de Deus, sua própria perfeição moral e o ódio infinito ao pecado, nos deixará, como fez Isaías, em Isaías capítulo 6, vendo com total consternação nossa própria falta de santidade. Sua pureza moral, a pureza de Deus, serve para ampliar a nossa própria impureza. Contemple comigo este trecho conhecido ali em Isaías 6. Como alguém sente entrando na presença de um Deus totalmente santo. De vez em quando, no meio evangélico, alguns anos atrás, houve até alguns retiros em que pessoas teriam até um encontro com Deus e, retornando para a sua igreja, foram orientados só a dizer que foi tremendo, tremendo. Meu amigo, um encontro com Deus é muito mais do que tremendo. E Isaías 6 é um encontro com Deus. E este encontro é nada menos do que terrível. Porque o ser humano, em seu pecado, entrando na presença de um Deus totalmente santo, é uma experiência devastadora, como Isaías nos ilustra. Vamos ouvir a palavra do Senhor. No ano em que o rei Osias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar.
altar com uma tenaz. Portanto, é importante que nós recebamos a mesma firmeza do nosso perdão, como Isaías recebeu. Isaías 6:7 diz: como ela tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Não é apenas no início da nossa salvação que precisamos dessa certeza, que meus pecados são perdoados e removidos. De fato, quanto mais que cresçamos em santidade, mais precisaremos ter certeza de que a perfeita justiça de Cristo Jesus é creditada à nossa conta diante do tribunal divino de Deus. Isso é a verdade, porque uma parte de crescimento da santidade é que o Espírito Santo nos deixando cada vez mais consciente da nossa necessidade de crescer em santidade. Quando vemos esta necessidade, é bom que levemos em conta que tenhamos uma justiça perfeita em Cristo Jesus. O fato é que, como a Bíblia diz, 2 Coríntios 5:21, Deus fez com que aquele que não tinha pecado fosse pecado por nós, para que nele pudéssemos nos tornar a justiça de Deus. A verdade da nossa aceitação por Deus através da justiça de Cristo Jesus pode parecer tão elementar, tão simplesinho, que você esteja pensando, mas por que isso está sendo enfatizado aqui neste capítulo? É porque precisamos insistir nisso para se defender dos ataques espirituais de Satanás. À medida que o Espírito Santo esteja nos tornando mais conscientes da nossa falta de santidade, ele faz isso para nos estimular a um desejo cada vez mais profundo para a santidade e de engajar com mais intensidade nesta luta contra Satanás. É o próprio Espírito Santo que está provocando estes desejos em nosso coração. Isso também pode ter, você pode ter certeza que Satanás vai tentar usar esta obra do Espírito Santo de santificação em seu coração para desencorajá-lo na sua própria caminhada cristã. Um dos ataques de Satanás é tentar convencê-lo de que você não é um cristão genuíno. Satanás vai chegar ali dizendo, mas um verdadeiro cristão não pensaria nos maus pensamentos que você está pensando hoje. Agora, pode ser que 6 meses atrás, Satanás não tivesse chegado até você com essa sugestão, de forma nenhuma. Por quê? Porque você não estava preocupado com seus pensamentos. Mas agora que o Espírito Santo começou a revelar quão pecaminosos são os seus pensamentos de luxúria, ressentimento, ou orgulho, você pode começar até ter dúvidas sobre a sua própria salvação. Quando nós tivermos momentos de dúvidas, sentindo até o peso do nosso próprio pecado, nós, até cristãos, até pastores e líderes, precisamos sempre retornar e relembrar o evangelho da nossa salvação. Que nós somos salvos só pela justiça de Cristo Jesus, creditada à nossa conta diante do tribunal divino de Deus. Como está escrito em 1 Timóteo 1:15, esta afirmação
é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. E a segunda razão pela qual precisamos considerar a santidade de Cristo é porque sua vida deve ser um exemplo de santidade para nós. Pedro nos disse que Cristo Jesus deixou um exemplo para seguir seus passos. 1 Pedro 2, 21, onde está escrito: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Pedro falou particularmente do sofrimento de Cristo, sem retaliação, mas no versículo seguinte, ele disse também que Cristo não cometeu nenhum pecado. Paulo exortou-nos a ser imitadores de Deus, em Efésios 5:1. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. E também disse, em 1 Coríntios 11:1, tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Claramente, encerrando, a vida santa e sem pecado de Jesus Cristo deve ser um exemplo para nós. Considere, então, esta declaração que Cristo fez. Eu sempre faço o que agrada meu Pai. Ousamos tomar isso como nosso objetivo pessoal na vida? Sempre fazendo aquele que vai agradar a Deus? Estamos realmente dispostos a examinar todas as nossas atividades, todos os nossos objetivos, todos os nossos planos e todas as nossas ações impulsivas à luz desta declaração? Eu estou fazendo isso para agradar a Deus. Sabemos que fazemos algumas coisas boas em si mesmas, de vez em quando para ganhar a admiração por nós mesmos, em vez de buscar a glória de Deus. De vez em quando fazemos outras coisas estritamente para o nosso próprio prazer, sem nenhuma consideração pela glória de Deus. Então, o que é santidade? Vamos encerrar com estas palavras. Nas palavras do teólogo escocês do século XIX, o John Brown, ele escreveu o seguinte: a santidade não consiste em especulações místicas, ou fervores entusiásticos, ou austeridades não exigidas. Consiste em pensar como Deus pensa e desejando como Deus quer. Tampouco santidade não significa, como muitas vezes se pensa, aderir numa lista de faça isso e não faça aquilo. Quando Cristo Jesus veio ao mundo, ele disse: eu vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Hebreus 10:7. Este é o exemplo que devemos seguir em todos os nossos pensamentos, em todas as nossas ações, em todas as partes do nosso caráter. O princípio dominante que nos motiva e nos guia deve ser o desejo de seguir Cristo Jesus, ao fazer a vontade do Pai. Este é o caminho que nós devemos seguir na busca da santidade. E até nossa próxima conversa. E encerrando, queria vocês que estão assistindo este vídeo e estudando este guia de estudo, queria encorajar você a continuar pontos 2 até 6, abrindo a Bíblia, estudando estas passagens, contemplando a que significa estas passagens na luz do nosso estudo e, principalmente, parando, contemplando e até conversando com um amigo, uma amiga sobre ponto número 6, que a aplicação das verdades desta lista você quer fazer em sua vida. Porque a coisa mais importante para nós neste estudo é a aplicação
da palavra de Deus. Que Deus abençoe e até nosso próximo estudo.